A paz do Senhor, sejam bem-vindos ao canal de Lições Bíblicas. Estamos aqui para estudar a terceira lição do segundo trimestre de 2024. A lição tem como título O Céu, o Destino do Cristão. Nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, sobre a caminhada da salvação, sobre santidade, perseverança para chegar no céu. Nós já estudamos sobre o início da caminhada, sobre a escolha que deve ser feita entre a porta estreita e a porta larga. Essa escolha, na verdade, ela é feita já nesse início da caminhada, que é a caminhada do novo nascimento, daquele que nasce da água, purificado pela água, pela simbologia da água ali e do Espírito, é conduzido pelo Espírito Santo. E aí, nessa caminhada, o autor traz logo na lição número 3 o nosso destino. Porque se a gente começou a caminhada, a gente precisa saber exatamente para onde a gente quer chegar. Porque o cristianismo não é apenas uma mera filosofia, um estilo de vida para você viver bem aqui, para você conquistar algumas coisas aqui. E hoje a gente fala muito de pessoas que persistem, que buscam a Deus e Deus as abençoa, elas conseguem ter uma condição social melhor, cria os filhos bem. E às vezes a gente fica achando que a nossa vida está resumida a apenas os benefícios dessa vida. Mas se nós aguardarmos apenas benefícios nesse mundo, nessa vida, nesse período aqui, nesse plano material, nós somos os mais miseráveis dos homens. Que nós não tenhamos pensamentos tão pequenos, tão miseráveis, mas que nós, a partir dessa lição, nós possamos compreender qual que é o nosso objetivo, aonde nós estamos caminhando, para onde nós estamos indo. Porque dessa forma, nada nos será colocado como distração. Nada será distração para nós. Porque a maioria das pessoas que pensam muito no que é imediato, no que está acontecendo aqui e agora, o grande problema dessas pessoas é que elas podem se embaraçar e ficarem aqui no meio da caminhada e deixar de alcançar o destino, que é o céu. O nosso destino é o céu. Eu sou o pastor Davi Nascimento e nós vamos caminhar aqui principalmente. O nosso objetivo, você que tem acompanhado as nossas aulas sabe que nós estudamos os textos bíblicos e tentamos trazer algumas questões como contexto histórico, às vezes significado de algumas palavras, textos que se relacionam, passagens bíblicas que se relacionam com esses textos que estão aqui, para que de alguma forma isso possa edificar a sua vida, e edificando a sua vida, com certeza edificará os alunos que estarão na classe no próximo domingo. Então, o nosso texto áureo está em Filipenses 3 e o versículo 20, que diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade é lá, o nosso Senhor já está lá, e nós aguardamos o nosso Senhor para vir nos buscar. O Paulo mantém a esperança viva e faz de tudo para deixar esses irmãos motivados, esperançosos, confiantes de que o nosso Senhor voltará para nos buscar. Nós esperamos o nosso Senhor vindo dessa cidade que é a nossa cidade. A verdade prática nos diz que o crente deve viver a vida cristã com a mente voltada para o céu como sua legítima esperança. A esperança nossa deve estar lá. Como eu disse, ela não pode se resumir a detalhes aqui. Nós precisamos sim, de fato, pedir a Deus para que Ele nos dê condição de criar os nossos filhos, nos dê condição de desenvolver trabalhos relevantes aqui, inclusive porque através desses ambientes de trabalho é que Deus nos utiliza, nos usa para que nós possamos alcançar outras vidas, vidas que estão perdidas e caminhando em direção ao inferno. É possível nós demonstrarmos que as coisas podem ser feitas com excelência e só filhos de Deus, de fato, fazem com excelência, porque sabe quem é seu Pai. E Deus não faria nada sem excelência.
Então, nós sendo filhos de Deus, no ambiente de trabalho, nós exercitamos os nossos afazeres com excelência, porque o nosso Pai não faria mal feito. Então, nós vivemos num ambiente em que estamos no mundo, e o próprio Jesus diz: eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, nós fazemos parte disso aqui, mas nós precisamos ter a convicção, a legítima esperança de onde é o nosso destino, né? De onde é o nosso destino final. Voltar para o Pai, voltar para aquele que nos deu a vida. O Espírito retorna para Deus, que é de onde veio. Nós viemos de Deus. O fôlego de vida é dado por Deus e nós devemos retornar para Ele. Então, muitos nessa volta, nesse final dos dias, né, serão decepcionados porque trilhou a vida inteira distante de Deus, sem ter como esperança esse relacionamento, essa aproximação, e terão que passar a eternidade de fato distante, assim como eles queriam passar aqui distante desse Deus. Mas nós precisamos manter essa legítima esperança. A nossa leitura bíblica em classe está em Filipenses e em Apocalipse. Em Filipenses, nós temos aí o capítulo 3, versículo 13, 14, 20 e o 21, que nos diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Antes de ir para o texto de Apocalipse, eu quero dedicar um tempo precioso aqui nessa passagem, porque a carta aos Filipenses é uma carta fantástica. É uma carta em que o apóstolo Paulo escreve para trazer esperança para os irmãos. Ele exorta os irmãos no decorrer da carta, né? Alegrai-vos, regozijai-vos. É considerado a carta da alegria. É a carta que o Paulo escreve para dizer a uma igreja que está passando por dificuldades que eles precisam manter a esperança viva. E é por isso que ele diz: a nossa cidade está nos céus, de onde aguardamos o nosso Senhor. E lá todo o sofrimento, toda essa questão corporal, de um corpo que se cansa, esse corpo abatido será transformado, será restaurado conforme o seu corpo glorioso. Nós receberemos um corpo muito parecido com o que é o corpo do Cristo, com as mesmas características, um corpo glorioso dado por Deus. E aí, nós precisamos entender aqui algumas questões que eu acho que são extremamente relevantes. Essa carta que fala de alegria, ela é escrita por um apóstolo que está preso. Um apóstolo que depois de mais de 30 anos, exercendo a vida de um evangelista, de alguém que entende que Cristo é de fato o Messias, ele está indo em um certo momento perseguir algumas pessoas que ele acreditavam estar fora da vontade de Deus, e percebe que é ele que está fora da vontade de Deus. E ao começar a andar na vontade de Deus, ele passa por perseguições. Ele passa por perseguições de judeus e de gregos. Ele é acusado e ofendido por judeus, pelos seus irmãos judeus, e por gentios, por pessoas que não professavam a mesma fé anterior que ele, a fé judaica. E ele passa por diversas situações. Inclusive, tem uma situação muito interessante que acontece com ele no livro de Atos, capítulo 16,
nessa cidade aqui, nessa cidade de Filipos. Para quem não se lembra, a igreja de Filipos é a primeira igreja a ser estabelecida na Europa pelo apóstolo Paulo. Ele está na região da Galácia, né, em Troade, e aí ele tem uma visão, indo para Troade, né, e ele tem uma visão de um homem que diz: atravesse o mar, venha até a Macedônia nos ajudar, venha até a Macedônia e nos ajude. E ele entende que ele precisa ir para lá. E ele vai para a região da Macedônia e se estabelece em Filipos. Ele começa a se reunir fora da cidade, em um rio onde as pessoas iam buscar água, e ele começa a falar do Evangelho, e algumas mulheres ouvem a palavra e aceitam a Jesus. Famílias vêm e aceitam a Cristo. E ele passa um tempo na casa dessas pessoas que insistem para que ele fique nas suas casas. E um certo dia, ele encontra com uma jovem que era adivinha e adivinhava por causa dos espíritos maus, espíritos malignos, né? E ela fala que eles eram servos do Deus Altíssimo. Ao expulsar o demônio dessa menina, os donos dela pedem para que eles sejam presos. E acontece aquela situação em que, depois de serem açoitados, eles estão na madrugada cantando. Eles estão louvando na madrugada, depois de terem sofrido bastante, de estarem, né, com o corpo todo açoitado. Eles foram açoitados em praça pública e eles estão lá na madrugada cantando, provavelmente: quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Eu sei que essa canção é mais nova, mas é uma canção linda e fantástica. Eu imagino que eles estão sofrendo as dores dos açoites e estão lembrando da dor que o Cristo levou, do sofrimento do Cristo, e começam a louvar. E enquanto isso, a cadeia se rompe, o guarda se desespera, eles conseguem acalmar o guarda, evangelizar aquele homem, e ele é salvo, aquele homem em sua casa. Então, essa igreja conhece o sofrimento do apóstolo, essa igreja sabe que o apóstolo está preso, e ele começa na carta dizendo, né, da prisão, que ele se alegra até nisso, porque agora, na prisão, ao invés dele estar triste, espraguejando, pensando: Deus me abandonou, Deus não me ama, se Deus me amasse de fato, eu não estaria aqui agora sofrendo. Ele está lá na prisão e ele fala: agora, por estar aqui nesse lugar, a guarda do palácio, a guarda pretoriana, essa guarda do César, ouviu falar do Cristo. Essas pessoas que provavelmente nunca teriam como ouvir falar do Cristo, elas estão ouvindo. E essa cidade também era uma cidade que enfrentava dificuldades. Apesar de ser uma cidade que tinha título de cidade romana, imperava as leis romanas ali, e nesse tempo o império tinha uma força muito grande, mas não era uma cidade produtora de riquezas. Não era uma cidade tão próspera. Não era uma cidade tão próspera como algumas outras que o apóstolo Paulo passou. Mas esses irmãos, mesmo nas suas dificuldades, eles demonstram se importar com o apóstolo Paulo e enviam uma oferta para ele. É nessa carta que nós temos ele dizendo para essa igreja que agradece esses irmãos e diz que não agradece só por causa do fato do dinheiro, porque ele acostumou a ter muito e a ter pouco. Ele aprendeu a lidar com essas situações de ter muito e de padecer necessidade, de estar com a barriga cheia e de repente ter que estar com a barriga vazia, passar fome. Mas ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é fortalecido pelo Cristo, pelo Espírito Santo. Então, nessa carta, diante de tantas dificuldades que esses irmãos estão enfrentando, e o apóstolo Paulo diz a eles:
persistam, continuem, insistam. Né? Ele traz a sua trajetória, dizendo que enquanto algumas pessoas dizem que a vida cristã ela precisa ter alguns ritos, e nesse caso ele fala, não dê ouvido para essas pessoas que querem implementar, por exemplo, sobre vocês a circuncisão. Não ouça esse povo, porque não é pelo mérito de vocês. Ele fala, se alguém poderia gloriar de alguma coisa na carne, sou eu. Sou judeu de nascença, fui circuncidado, eu cumpri toda a lei, era zeloso, eu persegui os cristãos achando que estava agradando a Deus e descubro que não era isso. Depois que eu aceito a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, eu passo por diversas perseguições, né, na busca, abrindo mão de diversas coisas, na expectativa de que nesse eu abrir mão eu possa chegar a um momento em que seja ressuscitado com Cristo. A minha expectativa é essa. Aí ele diz, mas vocês acham que eu já alcancei tudo isso? Eu, depois de entender que Cristo é suficiente, que o sacrifício dele fez com que tudo aquilo que eu vivia antes é lixo, é esterco, não serve para nada. O fato de ser judeu, o fato de seguir toda a lei, tudo isso não serve para nada. Porque o sacrifício de Cristo demonstrou que as minhas obras, de onde eu vim, o que eu fazia, não é suficiente para que eu me achegue na presença de Deus, que eu seja aceito por Deus, mas o sacrifício de Cristo fez. E ele, entendendo isso e caminhando nessa direção, nessa jornada, porque nós estamos em uma direção ao céu, esperando isso, mas as dificuldades da vida pode fazer com que nós pensemos que Deus nos abandonou. Pode fazer com que a gente desista, desanime e pense assim, alguém está numa situação melhor que eu, aquele pastor, aquele personagem bíblico viveu momentos mais de glamour do que eu, ele parece que viveu experiências mais íntimas com Deus e parece que isso não acontece comigo. Paulo fala, não desanime. Se vocês pensam que eu já alcancei, né, o meu objetivo, eu sou uma pessoa perfeita, ele fala, muito pelo contrário, eu ainda estou longe de tudo isso. Mas sabendo que eu tenho um objetivo a alcançar, sabendo qual que é o meu destino, que o meu destino é o céu, que o meu destino, o nosso lugar, o nosso lar, a nossa cidade é os céus, sabendo de tudo isso e sabendo que eu não tô naquele nível de super crente, de alguém extremamente pronto, de dizer assim, Senhor, estou estendendo a mão aqui, pode me puxar que eu estou pronto, nota 10. Ele diz, não, muito pelo contrário, eu estou longe ainda, mas uma coisa eu faço, Ele diz, não julgo ter alcançado, mas o que eu faço? Deixo as coisas que ficam para trás e prossigo para o alvo. Meu irmão, tem um negócio que paralisa muita gente. Não sei se você sabe, mas eu tenho formação em psicologia. E o tal do passado, meu irmão, o tal das situações passadas, coisas que eu vivenciei, ou que alguém fez lá no passado, e isso parece que eu trago peso, mesmo que não era responsabilidade minha, mas como meus pais fizeram, como alguns amigos meus se comportaram, como algumas pessoas na minha vida, na minha trajetória, na minha história se comportaram, isso acaba criando tantas desculpas, trazendo tanto peso, e as pessoas vão se embaraçando nisso e não conseguem romper. Ficam presas, esquecem do alvo, esquecem do lugar, da cidade que nos aguarda, onde o nosso Senhor já está. Aí o apóstolo Paulo diz, uma coisa eu faço, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram. E aqui não é amnésia não, esquecer não é amnésia não. É assim, não tem importância. Fala assim, mas lá no passado alguém feriu você. Sim, mas isso é passado, e passado vai ficar lá. Mas no passado, seus pais não foram bons pais, seus pais
não te acolheram da forma que deveria, não te criaram com o carinho que você precisava, não tiveram sabedoria. Sim, mas é passado e eu deixo para trás. Mas no passado, a liderança religiosa da igreja que você estava te feriu. Eles não te acolheram no momento em que você estava caído. Sim, mas é passado e precisa ficar no passado. Ah, mas você estava trabalhando e as pessoas, por ciúme, tiraram o trabalho que você vinha fazendo e difamaram você, levantaram falso testemunho contra você. Sim, fizeram, mas está no passado. Todas as coisas que de alguma forma são embaraços, são tropeços, lembranças, né? ou fraquezas que temos e que nós percebemos que está ali Satanás ao derredor procurando usar dessas artimanhas para nos parar, precisam ser deixadas para trás. Isso aqui é a consciência de quem entendeu o processo de santificação. Nós sempre achamos que a caminhada de quem está indo ao céu é a caminhada de santificação como alguém que chegou em um estado em que é santo. E santo é um atributo, a santidade é um atributo de Deus. Nós estamos em um processo de santificação. E o processo de santificação, né, o termo já diz, é processo, ela vai se dando de forma gradativa. E quando eu entendo isso, que deixo para trás as coisas antigas, né, vai ficando. Tem coisa que me impediu hoje. Tem coisas que se tornou um embaraço para mim hoje. Às vezes você está conversando com alguém, de repente essa conversa foge do rumo, você perde a paciência, fala num tom um pouco mais alto, de repente você fere o irmão. E aí tem gente que vai fazer o quê? Ah, não, ele também tinha culpa, vou ficar arrumando desculpa. Ele também estava errado, nisso e naquilo e tal, e vou alimentando isso. Não, ele tem que vir aqui. Irmão, nós precisamos lembrar do Cristo que diz, se você está indo levar a sua oferta até o altar do Senhor, a hora que você chegar lá, e a oferta aqui era o culto, né? Você leva um animal para ser sacrificado no altar do Senhor. Essa era a oferta que Jesus está dizendo. Ele fala, você vai deixar ela ali, ao pé do altar, a sua oferta. Você não vai oferecer, você vai deixar ela ali. E vai voltar até onde seu irmão está. Detalhe, Jesus está na Galileia ensinando essas pessoas. Aquelas pessoas, ao ouvirem isso, eles imaginam o quê? Vou em Jerusalém prestar um culto ao Senhor. E lembro que meu irmão tem algo contra mim. Eu estou numa situação difícil com meu irmão. Lembrei lá, deixo a ovelhinha que eu estou levando para ofertar. O meu culto, eu vou cultuar o Senhor. Hoje a gente não cultua dessa forma, com animais, né? Sacrificando animais. Mas eu estou na igreja, vou oferecer culto, levantar minhas mãos e adorar o Senhor. Se eu lembro que meu irmão tem algo contra mim, eu devo ir lá consertar com meu irmão. Então, se o que está impedindo eu é isso, e aí Jesus dá esse exemplo, a pessoa imagina voltando, andando centenas de quilômetros para voltar e reconciliar com seu irmão, para depois voltar e oferecer o culto. Então, se a questão gira em torno, por exemplo, de algo de relação, algo relacional entre os irmãos, eu preciso entender, lembrei, é eu que tenho que ir lá. Se o outro não resolveu, não entendeu isso e eu entendi, eu vou lá e vou pedir perdão. E volta. Aqui, isso que aconteceu, fica para trás. E eu prossigo para o alvo. Amanhã é outra história, é outra luta, é outra situação. E eu vou deixando para trás. Não deixo só para trás esse problema, essa situação específica, mas situações parecidas. Tive um problema, estou tendo uma situação aqui e está havendo desentendimento. Falo, rapaz, eu já errei ontem com esse negócio aqui, eu perdi a paciência com o irmão ontem. Não vou perder hoje de novo. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso deixar isso para trás para ir em direção ao alvo, em direção ao prêmio da soberana vocação.
em direção ao prêmio da soberana vocação, em direção ao destino nosso, que é a cidade celestial. Amém? Glória a Deus. Apocalipse 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas se passaram. Aqui, o texto apresenta essa cidade de forma clara nos últimos capítulos do Apocalipse. O João vê a cidade celeste. Ele vê novos céus e nova terra. Ele vê aqui o encontro dessa cidade. Ele vê a cidade que descia do céu. Ele contempla uma realidade de todas as coisas sendo nova. Todas as coisas novas, tanto novo céu como nova terra. E aí, a voz que brada diz que ele habitará no meio dos homens e será o seu Deus. E limpará, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E aí, quando a gente depara com esse texto aqui e o texto aos Filipenses, nós vemos uma igreja sofrida, nós vemos um apóstolo sofrendo com perseguições, com prisões, uma igreja que é perseguida. E essa igreja que está sofrendo diante desse mundo que é dominado, um mundo que jaz no maligno. E o maligno tem feito de tudo para parar a igreja, para parar a sua vida. O maligno tem feito de tudo para te parar, porque parar a igreja, às vezes a gente fica esperando que ele levante leis, governantes para fechar igrejas. E às vezes o que ele precisa, na verdade, é te parar. Ele quer parar você, ele quer parar a mim, ele quer nos parar, porque à medida em que ele vai nos parando, a igreja também vai parando, a igreja vai perdendo o seu objetivo e fica no meio do caminho. Então, o apóstolo Paulo alerta essa igreja. Ele diz dessa esperança. Ele diz dessa esperança, e para que cheguemos lá, nós precisamos entender que nessa caminhada é preciso deixar muita coisa para trás. É preciso deixar, isso é possível deixar para trás quando nós entendemos o que está diante de nós, o que nos aguarda diante de nós. Essa cidade maravilhosa, um corpo que substituirá esse corpo abatido, um lugar onde Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Então tudo que é difícil aqui, tudo que é difícil, morte, dor, sofrimento, choro, o cansaço do corpo, o corpo abatido por causa das situações do cotidiano aqui, dos encargos que é causado por causa da queda lá no Éden. Ao chegarmos ao nosso destino, tudo isso se torna passageiro. Então, que eu e você possamos entender claramente o que nos aguarda, que nós não sejamos iludidos pelas coisas momentâneas, pelas coisas que são passageiras,
que os nossos olhos espirituais possam estar abertos e que nós não percamos a esperança e que nós possamos continuar caminhando em direção ao lugar onde Deus está preparando para nós, ao lugar onde o Cristo de Deus receberá a sua noiva, ao lugar onde Ele sim estará cuidando de nós. E para isso é preciso deixar para trás as coisas do passado. É preciso deixar para trás todo o embaraço, toda situação que tenta nos parar. E vai ser assim até o último dia da nossa existência aqui, até o dia do arrebatamento. Mas que nós possamos estar firmes, que nós possamos estar com o mesmo pensamento do apóstolo Paulo. Prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo, eu prossigo em direção à soberana vocação. Eu prossigo em direção ao lugar onde Deus tem preparado para nós. E não vou desistir. Não vou desistir, você também não deve desistir. Independente do que tenha acontecido, independente do que tenha acontecido no seu passado, independente do que esteja acontecendo agora, não desanime, não desista e continue olhando para o alvo, olhando para o nosso objetivo, ao destino final, que é o lugar que não é só a cidade, não é a cidade, é quem está lá. A glória do Senhor é que está lá. E é por isso que é maravilhoso. O texto de Apocalipse diz que lá já não existe mais tempo, não existe mais essa necessidade de ritos, de cultos para buscar a presença do Senhor, porque aqui nós vivemos em um ambiente de distrações e nós temos que se esforçar muito para conseguir um pouco da presença de Deus, para conseguir sentir um pouco, porque a presença dele está em todos os lugares. Os seres celestiais que estão diante do trono ali, no texto do profeta Isaías, diz que toda a terra está cheia da sua glória. A questão é que nós não conseguimos perceber isso. O Isaías precisou estar em uma situação específica para ouvir isso, né, porque ele estava desesperado, achando que algo de ruim poderia acontecer com ele após a morte do rei Uzias. E é lá, no templo de Deus, que ele acha que a presença de Deus está aqui, e os seres celestiais dizem: toda a terra está cheia da sua glória. Só que a gente não consegue perceber, assim como o profeta não conseguia perceber antes. Agora lá não. Lá nesse lugar nós estaremos para sempre com ele. E lá o texto bíblico diz que não haverá mais templo, porque Deus está na cidade. A glória da cidade, o templo da cidade é o próprio Deus e o Cordeiro dele que está lá, né? E são eles que dão vida à cidade, que dão luz à cidade, que faz a cidade ser resplandecente. Então que nós possamos, irmãos, continuar firmes, não sermos paralisados pelos entraves, pelas situações momentâneas, as tribulações que são momentâneas, que elas não possam nos impedir de chegar ao nosso destino final. Que o Espírito Santo possa nos ajudar, nos orientar a cada dia para deixar para trás as coisas que são irrelevantes, que tentam nos parar, e que nós não percamos o objetivo de chegar ao nosso alvo. Que Deus te abençoe, meu irmão, e que você possa preparar a sua aula e abençoar a vida dos seus irmãos, dos nossos irmãos aí. Um forte abraço em Cristo Jesus. Fique na paz.